Hoje vamos desmistificar o legítimo interesse para você acabar de vez com as suas dúvidas ao utilizar essa hipótese legal para o seu projeto de adequação. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luana Varasquim Perim. Eu sou consultora LGPD, CEO e founder da Avinto, software LGPD para descomplicar seu projeto de adequação, mestre em Direito Corporativo e Tecnologia pela Universidade de Tel Aviv. Vamos lá. Recentemente, a ANPD lançou um guia orientativo que nos auxiliou a dar mais um passo rumo à desmistificação do que vem a ser o legítimo interesse para fins da Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro passo é avaliarmos a natureza dos dados pessoais em questão. É importantíssimo salientar que para dados pessoais sensíveis não se aplica a hipótese legal do legítimo interesse. Sendo assim, essa hipótese de tratamento não pode ser utilizada para o tratamento de dados pessoais sensíveis, como, por exemplo, os dados relativos à saúde, à orientação sexual, religiosa e também, eventualmente, filiação política partidária. Importante salientar que quando a gente está tratando de dados de crianças e adolescentes, para além da averiguação de todos esses pontos que a gente vai tratar aqui no vídeo, a gente tem que ter também em mente o melhor interesse da criança e do adolescente. Esse é um princípio que ele está previsto lá na nossa Carta Magna, na nossa Constituição Federal. Ele também está no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E sempre quando for feito o tratamento, né, desses dados, a gente tem que avaliar não só todos esses requisitos legais da LGPD, mas essa base principiológica, esse enfoque do melhor interesse. Um exemplo que posso dar, que vedaria, por exemplo, a utilização dessa hipótese de tratamento para os dados pessoais de criança e adolescente, seria, por exemplo, ofertar um aplicativo educacional e nesse aplicativo, com base no legítimo interesse, exibir campanhas publicitárias de produtos ultraprocessados, né, para crianças e adolescentes. Aonde que resta o melhor interesse aí? Não há, porque há um conteúdo deletério, né, potencialmente deletério para a saúde dessas crianças e adolescentes. Então, o legítimo interesse nesse caso não estaria justificado, por exemplo. Como qualquer hipótese do uso, como qualquer situação onde haverá o uso do legítimo interesse como hipótese de tratamento, faz-se necessário a realização do teste de balanceamento. No caso de dados pessoais de crianças e adolescentes, esse teste de balanceamento ele tem que prever também os seguintes requisitos. O primeiro é, de fato, trazer à baila, demonstrar o que foi considerado como sendo o melhor interesse da criança e do adolescente. O segundo é com base em quais critérios o melhor interesse da criança e do adolescente foi ponderado em face do legítimo interesse do controlador ou do terceiro. E o terceiro, esse documento deve ser capaz de demonstrar que esse tratamento não gera riscos ou impactos excessivos ou desnecessários aos sujeitos de direito de que tratam. Como conclusão, então, temos que é possível sim utilizar o legítimo interesse como base legal, como hipótese de tratamento para dados de crianças e adolescentes, sendo esse tratamento mais adequado quando houver uma relação prévia e direta, né, do titular de dados com o controlador, ou quando esse tratamento visar a proteger, né, interesses ou direitos das crianças e adolescentes ou ofertar a prestação de um serviço. Pois bem, seguindo. Outro ponto muito importante de se averiguar quando a gente está falando da utilização do legítimo interesse como uma hipótese de tratamento é, de fato, o interesse. Esse interesse, para ele ser considerado legítimo com base na lei, ele deve atender a alguns critérios. Dentre eles, o primeiro, esse interesse ele não deve contrariar a lei. Ele deve ser lícito. O segundo é que esse interesse ele também deve ser baseado em situações concretas, afastando então as situações abstratas ou hipotéticas, a coleta de dados para um uso potencial ou futuro. E por fim, é necessário que haja uma adequação entre o efetivo tratamento e as finalidades pelas quais foram informadas aos titulares de dados. É importante salientar aqui que o interesse legítimo ele pode ser do controlador ou de terceiros, e os terceiros, nesse caso, podem ser considerados, por exemplo, a própria sociedade. Esse terceiro ele pode ser uma pessoa natural, uma pessoa jurídica, pode ser um grupo de pessoas ou uma coletividade.
Outro ponto a se considerar quando a gente está falando da utilização do legítimo interesse é sempre o respeito aos direitos e liberdades fundamentais dos titulares de dados. Isso significa que quando houver a ponderação para a utilização dessa base de dados, e essa ponderação se dará através de um teste de balanceamento, deve sempre ter essa adequação e essa análise se houve respeito aos seus direitos e liberdades e garantias fundamentais. E um ponto central a ser considerado aqui é a autodeterminação informativa, ou seja, é garantir que o titular de dados tenha de fato protagonismo na escolha da utilização dos seus dados pessoais. Importante analisar também se esse tratamento foi feito respeitando a legítima expectativa do titular. A análise do atendimento dessa legítima expectativa pode decorrer de diversos fatores. Mas, via de regra, tem-se que, havendo uma relação prévia e direta do titular com o controlador, já é um indicativo de atendimento à legítima expectativa. A fonte, a forma da coleta de dados também, via de regra, atende-se à legítima expectativa muito mais facilmente quando a coleta é feita pelo controlador e não por terceiros, como, por exemplo, na venda de um cadastro de leads. Também deve ser analisado o contexto e o tempo em que foi realizada essa coleta, se já passou muito tempo e se não há, por exemplo, uma legítima expectativa de que dados ofertados há muito tempo atrás estejam sendo tratados, até em respeito ao princípio da integralidade dos dados presentes e segurança da informação, de ter-se dados escorreitos e condizentes com a realidade. E, por fim, também essa aderência ao tratamento atual à finalidade informada durante a coleta. E tudo isso deve ser cotejado sobre a ótica da boa-fé, ou seja, legitimamente há uma expectativa do titular de dados do tratamento dessas suas informações? Ou há aí uma invasão, uma desproporcionalidade entre as legítimas expectativas, a forma da coleta, o propósito da coleta, o tempo da coleta, até eventualmente para quem foi concedido a autorização para essa coleta e a forma que os dados estão sendo utilizados? Também, para utilizar o legítimo interesse, é necessário que haja respeito aos demais princípios constantes da LGPD, sejam eles o princípio da necessidade, sejam eles o princípio da transparência e também da prestação de contas. Então, os dados a ser coletados devem ser os necessários para os fins propostos. E a transparência clama para que seja informado de fato como esses dados serão utilizados, e a prestação de contas chama para que haja uma forma de comprovação de tudo aquilo que foi informado de uma forma clara, objetiva e simplificada ao titular. Como eu mencionei anteriormente, então, todos esses pontos que a gente discutiu até agora, eles devem ser analisados, eles devem ser levados em consideração previamente à opção da hipótese de tratamento de legítimo interesse como a hipótese adequada para aquela situação concreta. E isso se faz através de um teste de balanceamento, que nada mais é do que uma ferramenta, um procedimental para que você possa analisar com mais cautela e com mais clareza todos esses pontos que foram discutidos. O teste de balanceamento ele vai ser dividido então em 4 partes. Na primeira, você vai analisar principalmente a finalidade. O que isso quer dizer? Que vai ser necessário olhar a natureza dos dados pessoais, se trata dados de crianças e de adolescentes, se o tratamento envolve alto risco, se o interesse e as finalidades são legítimas, se trata de uma situação concreta. Na segunda parte, será analisado a necessidade desse tratamento. Isso vai englobar desde uma análise da minimização da coleta dos dados para as finalidades propostas, e também a adequação desse tratamento às finalidades pretendidas. Na terceira parte, vão ser analisados os balanceamentos e as salvaguardas. Isso quer dizer que será analisado a legítima expectativa do titular, os riscos e impactos aos direitos e liberdades fundamentais, as salvaguardas e os mecanismos de opt-out e de oposição ao tratamento de dados. E a parte 4 é o momento de conclusão, de olhar para todas essas informações que estão no documento, todas essas ponderações que a lei nos chamou a fazer e tomar a decisão pelo sim ou pelo não,
Pelo sim, sim, atende o legítimo interesse, o interesse é legítimo, corresponde às legítimas expectativas do titular, atende ao melhor interesse de, eventualmente, de crianças e adolescentes participantes daquela relação, ou não. A gente não vai poder usar o legítimo interesse, estamos tratando dados sensíveis aqui nessa situação, a coleta foi feita há muito tempo, não é expectativa do titular que esteja ocorrendo essa coleta desta forma neste momento. Com base nisso, vai ter a segurança para utilizar essa base legal sem mistificação. Se você gostou desse vídeo, esmaga o botão do like e se inscreve no canal.